Saúde os amados irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para fazer o comentário da Escola Bíblica Dominical, cuja lição hoje é de número 9, Uma Família Nada Perfeita. Nós estaremos estudando e analisando a família do rei Davi. Os seus erros, os seus acertos servem muito para o nosso ensino espiritual nos dias de hoje. Eu quero ler aqui com você o nosso texto áureo. Gálatas capítulo 6 e 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Meus amados irmãos, tudo aquilo que nós plantamos no terreno familiar, um dia nós também colheremos. Se nós plantarmos más sementes, se nós plantarmos más ações, se nós fizermos coisas erradas, antibíblicas, contra a nossa família, amanhã nós colheremos também. Então é necessário plantar a boa semente, a semente da palavra de Deus, a semente do reino dos céus, para que a nossa família seja uma bênção nas mãos do Senhor. Agora vamos à nossa verdade prática. Tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Veja só, meus amados irmãos. Na natureza, quando você planta semente de milho, vai nascer milho. Você planta a semente de um pé de limoeiro, vai nascer um pé de limão. Se você plantar semente de abacate, vai nascer um abacateiro. Você não vai plantar um pé de rosa e vai nascer um pé de adália. Sempre aquilo que você plantar é aquilo que vai nascer e é aquilo que você vai colher. Por isso, enfatizamos mais uma vez, cuidado com o que plantamos na nossa família. Agora nós vamos para a leitura bíblica em classe. Ela está escrita em 2 Samuel, capítulo 3, do versículo 2 ao 5, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15, e também capítulo 12, do versículo 10 ao versículo 13a. Meus amados irmãos, nós não vamos ler o texto bíblico para que esta aula não se alongue demais. Então nós vamos direto ao comentário, porque ele vai repetir várias vezes a história bíblica do rei Davi, dos seus filhos e dos seus parentes. E assim nós já vamos fazendo o comentário da lição, ok? Continuando no nosso comentário bíblico, nós vamos falar sobre a palavra negligência. De acordo com a Bíblia, o que significa negligência para com a família? Ela é considerada um pecado, pois a família é uma instituição criada por Deus e é importante para o seu plano de salvação. Negligência é quando alguém não cumpre com as suas responsabilidades para com a família cristã, seja por falta de tempo, atenção, cuidado, amor ou proteção. De várias maneiras nós tropeçamos facilmente neste erro. Por isso a importância do estudo desta EBD do segundo trimestre de 2023. Da lição 9, uma família nada perfeita. Portanto, a Bíblia, ela nos exorta a não sermos negligentes com a nossa família, mas a cuidarmos dela com amor, com dedicação, respeito, compromisso, seguindo os princípios e os valores ensinados por Deus na sua santa palavra. Meus amados irmãos, esta lição será importante para cada um de nós. Já deu para perceber o quanto é importante este tema, não é? Para quem ainda não conhece esse trabalho, eu sou o pastor Osmar Prates, este é o canal Rádio Evangélica Galileia, congrego na Assembleia de Deus do Ministério do Belém, em São Paulo, setor 113, Vila Fátima. O nosso pastor local é o pastor Leslie Marinho e o pastor presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa e o pastor José Wellington Júnior. Este vídeo é para os professores de escola dominical, alunos de escola dominical e também simpatizantes da Escola Bíblica Dominical, a EBD. Nos comentários do YouTube você encontrará o link para baixar o esboço desta videoaula. Já estamos preparando um vídeo de apoio também para esta videoaula. Prestigie o nosso trabalho, assistindo até o final, se inscrevendo no canal, clicando no gostei, fazendo um comentário abençoador, compartilhando com outros irmãos e outras irmãs que também se interessam por este mesmo conteúdo. E vamos agora para o nosso primeiro tópico. Então, meus queridos irmãos, vamos agora ao tópico 1, o rei Davi e a sua grande família. Subtópico 1, Davi ungido por Deus. Davi foi escolhido por Deus quando ainda era um jovem pastor de ovelhas. Ele não era o mais forte, nem o mais sábio, mas Deus viu algo especial nele e escolheu para ser o rei de Israel. Davi também foi ungido por Samuel, um profeta importante escolhido por Deus, como sinal de que Deus havia o escolhido para liderar o seu povo. Glória a Deus. Além disso, Davi foi vocacionado para ser um líder justo e compassivo. Ele era conhecido por seu coração bondoso e a sua sabedoria em tomar decisões difíceis. Ele governou com justiça e equidade, o que lhe garantiu o respeito e a admiração do seu povo.
Além das suas qualidades notáveis, Davi era também temente a Deus. Ele reconheceu que tudo que ele tinha e tudo que ele era vinha de Deus, e por isso ele sempre buscou a orientação divina em suas decisões. Ele também era um homem de oração, e muitos dos salmos que ele escreveu são considerados alguns dos mais belos e significativos da Bíblia. Lembremos-nos também que cada crente tem uma vocação, uma chamada de Deus, para alguma área específica ou várias, para realizar a obra de Deus. Assim como Davi era ungido por Deus, devemos buscar a unção do Espírito Santo também. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, vamos aqui ao subtópico 2, Davi, o homem de Deus. O rei Davi é uma figura importante na história bíblica e é lembrado por suas muitas realizações. Uma das características mais notáveis de Davi era a sua vida de oração constante. Ele reconhecia a importância de buscar a orientação de Deus em todas as áreas da sua vida e fez da oração uma parte fundamental da sua rotina diária de vida. Além disso, Davi era um líder justo que aplicava a lei com rigor. Ele era conhecido por sua integridade, pelo seu compromisso em fazer justiça, mesmo que isso significasse tomar decisões difíceis. Ele também estabeleceu tribunais, nomeou juízes para garantir que a lei fosse aplicada de forma justa em todo o reino. Outra realização significativa de Davi foi o fato de que ele fortaleceu e prosperou Israel. Ele expandiu as fronteiras do reino e conquistou novas terras para o povo de Israel. Ele também organizou o exército e tornou-o mais eficiente, o que ajudou a proteger Israel de inimigos externos, além dele organizar o culto, a adoração, os levitas, os músicos. Além disso, Davi investiu na infraestrutura do reino, construindo estradas, pontes e outras estruturas importantes que facilitaram o comércio e o transporte de bens. Ele também incentivou a agricultura, a pecuária, o que contribuiu para a prosperidade econômica do reino. Enfim, como o rei Davi foi um líder exemplar, o Senhor nos desperta nesta lição a buscarmos a orientação de Deus em nossa vida e aplicar a palavra de Deus com justiça, com misericórdia. Assim como ele amava Israel, é um alerta também para que cada um trabalhe na obra de Deus a fim de expandir o reino de Deus na terra. O Senhor Jesus também nos chamou para realizar uma grande obra e nós não podemos parar. Glória a Deus, Deus conta com você e Deus conta comigo também. Glória a Jesus. Vamos agora ao subtópico 3, a grande família de Davi. Embora o rei Davi tenha sido um líder notável e respeitado, a sua vida pessoal também é marcada por alguns problemas e fraquezas. Uma das questões mais controversas relacionadas a Davi é a sua prática de poligamia. Davi teve várias esposas e concubinas ao longo da sua vida, o que é considerado uma violação dos princípios bíblicos de um homem ter apenas uma esposa. Deus não aprovava, mas tolerava esta prática no Antigo Testamento devido ao caráter embrutecido dos homens daquela época. Mas essa prática levou a alguns conflitos e problemas familiares em sua vida pessoal, que é um exemplo que nós devemos evitar hoje. Além disso, Davi também enfrentou dificuldades com seus filhos, que muitas vezes se desviaram do caminho correto, causaram problemas para ele, para o reino de Deus também. O seu filho, Absalão, liderou uma rebelião contra ele e outro filho, Aminon, cometeu um crime horrível contra uma das suas irmãs, Tamar. Outra fraqueza de Davi foi a sua vulnerabilidade às mulheres agravada. Ele se envolveu em um caso com Batseba, a esposa de um de seus soldados, o que levou a alguns problemas seríssimos. Deus nunca o poupou diante dos seus delícias. Ele teve que prestar contas e teve a sua punição. E para nós hoje, todo tipo de prostituição deve ser anulada da nossa vida, para que não seja um impedimento em nossa vida espiritual. Adultério, poligamia, sodomia, pedofilia, zoofilia, todo tipo de abuso trata-se de pecado contra o corpo e afasta o Espírito Santo e possibilita a perda da vida eterna. O erro de Davi é um alerta para nós, a igreja de hoje, tomarmos cuidado com esses pecados. Como a palavra de Deus é maravilhosa, ela é viva, ela é eficaz. Meus irmãos, nós procuramos valorizar o tempo e o conteúdo para as aulas não ficarem enfadonhas e extensas demais. Por isso é trabalhoso fazer videoaula, ela exige tempo, pesquisa, estudo e outras coisas mais. Além de que muitas coisas podem dar errado com equipamento, saúde e várias dificuldades. Te pedimos para dar uma valorizada no nosso trabalho, assistindo até o final, se inscrevendo no canal, clicando no gostei, fazendo um comentário abençoador e compartilhando com outros irmãos. E vamos agora para o próximo tópico.
Vamos para o tópico 2, filhos e parentes na casa de Davi. Subtópico 1, vamos falar de Tamar. A história de Tamar, filha do rei Davi, é um exemplo de como as escolhas imprudentes e falta de vigilância podem ter consequências graves. Tamar era uma moça bonita e jovem que foi vítima de uma situação lamentável. Tamar foi atraída para uma armadilha pelo seu meio-irmão Aminon, que a enganou para que ela ficasse sozinha com ele em sua casa. Aminon, que estava obcecado pela beleza de Tamar, a violentou vergonhosamente, ignorando o fato de que ela era sua própria irmã. A tragédia ocorreu, em parte devido à imprudência de Tamar. Ela foi até a casa de Aminon sem qualquer tipo de proteção ou vigilância, confiando na boa vontade de seu irmão. Ela também foi enganada por Aminon, que a atraiu para uma armadilha com a promessa de compartilhar uma refeição juntos. A história de Tamar foi trágica. Ela serve como lembrete para as irmãs solteiras e até mesmo casadas sobre a importância de serem cautelosas e vigilantes em suas escolhas, nas suas atitudes, para não cair no laço de Satanás. Laço este que pode destruir as suas vidas e também as suas famílias. Já o rei Davi, como pai de Tamar, nada fez para corrigir Aminon e foi confrontado com a dor e a tristeza que resultaram desta escolha imprudente e de se manter neutro, e foi forçado a lidar com as consequências do pecado do seu filho Aminon. Ele não fez o que deveria fazer na hora certa. Vamos aqui agora ao subtópico 2 e vamos falar de Absalom. A história de Absalom, filho de Davi, é uma das mais tristes da Bíblia. Absalom era um homem vingativo, violento, arrogante, que em sua busca pelo poder usurpou o lugar do próprio pai, o rei Davi. Absalom começou a conspirar contra Davi depois que a sua irmã Tamar foi violentada por Aminon, seu meio-irmão. Davi ficou furioso com Aminon, mas não tomou nenhuma ação contra ele. Absalom, por outro lado, ultrapassou a autoridade do rei Davi, planejou e executou a vingança, matando seu irmão Aminon. Depois disso, Absalom começou a planejar uma rebelião contra Davi. Ele se apresentava como um homem justo e compassivo, prometendo justiça para as pessoas que sentiam que Davi as havia negligenciado. Ele montou um exército e finalmente conseguiu usurpar o trono de Davi, que teve que fugir de Jerusalém para não matar o próprio filho. No entanto, a arrogância e a violência de Absalão acabaram por levá-lo à sua própria destruição. O seu longo e bonito cabelo, na hora da fuga, enroscou em uma árvore e Joabe, general do exército de Israel, o matou. Ele foi morto em batalha e Davi, embora abalado pela morte do filho, foi restaurado ao trono de Israel. A história de Absalão é uma lição para muitos obreiros de hoje não caírem nos pecados da violência, da vingança, da violência, da iniquidade, pois esses pecados podem levá-los à rebelião contra o ministério e contra Deus. E que a sua saída de um ministério seja debaixo da bênção, pacífica, ordeira, para lá na frente não sofrerem o mesmo dano que um dia causaram para alguém. O erro de Absalão e o seu fim é um ensino para que não venhamos destruir a nossa família e perder a salvação por falta de controle, de temperança, de carnalidade, de mundanismo. Mas, meus irmãos, vamos aqui agora para o subtópico 3 e vamos falar sobre Aminon. A história de Aminon, filho de Davi, é uma das mais vergonhosas e chocantes e traiçoeiras da Bíblia. Aminon era um homem carnal, mundano, cruel, desrespeitador, que mentiu e cometeu um ato terrível contra sua própria irmã Tamar. Aminon era obcecado por Tamar, sua meia-irmã, e planejou um esquema para estar a sós com ela. Ele fingiu estar doente e pediu a Davi que enviasse Tamar para cuidar dele. Quando Tamar chegou, Aminon a forçou violentamente a se deitar com ele, causando grande dor espiritual, psicológica e humilhação para Tamar. A atitude de Aminon é um exemplo de como a luxúria, a falta de respeito, pode levar as pessoas a cometer atos terríveis. Ele não tinha consideração pelos sentimentos de Tamar, nem respeitava a lei de Deus que proibia o incesto, e não considerava a santidade de uma família. No entanto, a história de Aminon também é uma lição sobre as consequências do pecado. Depois que Aminon violentou Tamar, ele a rejeitou, deixando-a ser consumida pelo remorso, pela vergonha. Tamar ficou arrasada e Davi ficou furioso, mas não tomou nenhuma ação contra Aminon. No final, a vingança acabou sendo tomada por Absalão, irmão de Tamar, que matou Aminon. A história de Aminon
é um lembrete da importância de respeitar os outros e de seguir os caminhos de Deus, que nos ensinam a valorizar a santidade da família, da vida, e também uma advertência contra a luxúria, a tentação, que podem nos levar a cometer atos terríveis e ter consequências trágicas. Devemos aprender a respeitar nossas esposas e as esposas de outros, nossas irmãs e as irmãs de outros, nossas filhas e as filhas dos outros, nossas primas e primas de outros. Assim, determina a santa palavra de Deus, para que não haja tragédias no futuro. Vamos agora ao subtópico 4, falar sobre Jonadab, um conselheiro do mal. Jonadab, filho e irmão de Davi, Semei, é mencionado na Bíblia como uma pessoa que deu um conselho maligno e perverso a Aminon, filho de Davi. Jonadab instigou Aminon a enganar e violentar Tamar, sua própria irmã. O comportamento de Jonadab é um exemplo de como a influência negativa pode ser destrutiva e levar as pessoas a cometer atos terríveis. Jonadab agiu de forma ímpia, mal e satânica, encorajando Aminon a desrespeitar a lei de Deus e a ferir profundamente a sua própria irmã, a sua própria família. A história de Jonadab e Aminon é um lembrete da importância de escolher as pessoas certas para nos aconselhar e da necessidade de rejeitar conselhos mal intencionados que nos levam a seguir caminhos destrutivos. Devemos procurar seguir a sabedoria de Deus e rejeitar a influência do mal, evitando os conselhos perversos e maliciosos de pessoas como Jonadab. Jonadab era um filho de Belial, um imprestável. Seus conselhos malditos eram podres como os frutos advindos destes conselhos. Quantos homens e mulheres com espírito maligno como Jonadab estão por aí destruindo famílias, casamentos, a paz e a felicidade de muitos? Cuidado, fuja de pessoas assim, escape pela sua vida. Vamos ao subtópico 5, vamos falar sobre Joabe. Joabe era filho de Zeruia, irmã de Davi, portanto, sobrinho de Davi e também comandante dos exércitos de Israel. Por muito tempo, Joabe foi leal e fiel ao rei Davi, conquistou muitas vitórias para a sua nação, depois passou a agir por conta própria e desobedecia às ordens de Davi e se rebelou contra Davi, que já era velho. Matou o comandante do exército do rei Saul, Abner, em tempos de paz, por vingança ao seu irmão que morreu na guerra. Abner havia pacificado a guerra civil, fazendo um tratado com o rei Davi, e Davi o havia perdoado. Ele matou também um general do exército levantado por Absalão, Amasa, em época de paz, pois Absalão já era morto. Amasa foi perdoado e colocado como comandante do exército no lugar de Joabe. E por fim, quando Davi, já velho e sem autorização alguma, proclamou o príncipe Adonias, filho do rei Davi, como rei de Israel, este foi o fim da sua carreira. Davi, por intervenção do profeta Natã em Batseba, proclamou Salomão a rei de Israel. E Davi aconselhou Salomão acerca de Joabe, porque Salomão corria risco de vida. Os acertos e erros de Joabe nos corrigem pela Bíblia a tomarmos cuidado para sermos fiéis e leais e não se transformarmos em rebeldes, vingativos, eliminadores daqueles que considerarmos nossos concorrentes. O fim de quem assim age poderá ser triste, amargo e tenebroso. Tomemos cuidado com isto. Meus amados irmãos, olha só quanto conteúdo importante que você já viu até aqui. Nós procuramos trazer sempre um pouco mais do que você espera, para complementar o seu estudo e sem alongar demais a aula. Não fazemos o vídeo longo demais para você poder assistir 2 ou 3 vezes e assim assimilar bem o conteúdo desta lição bíblica. Lembramos a você que nos comentários tem um esboço desta videoaula e a semana que vem postaremos um vídeo de apoio a esta videoaula. Então não se esqueça de prestigiar o nosso trabalho, assistindo até o final, se inscrevendo no canal, clicando no gostei, fazendo um comentário abençoador, compartilhando com outros irmãos. São pequenas coisas que podem nos abençoar. E vamos agora para o próximo tópico. Meus irmãos, nós vamos agora para o tópico 3, o problema moral na família de Davi. Embora Davi tenha sido um grande rei, suas falhas e erros mostram que ninguém está imune às tentações da vida e que precisamos estar sempre vigilantes contra o mal. A história de Davi nos lembra a importância de seguir os caminhos de Deus, de evitar os desejos carnais, que podem levar a consequências trágicas na nossa vida. Devemos sempre procurar a verdade, a justiça, a honestidade, em vez de nos render aos nossos desejos e às nossas paixões. Vamos ao subtópico 1, as consequências da sua falta de domínio próprio, no caso o rei Davi. Embora o rei Davi tenha sido um homem de grande fé e coragem, a sua vida foi manchada por suas falhas e pecados.
Suas ações imorais trouxeram maldição para sua família e o afligiram durante toda a sua vida. Quando Davi cometeu adultério com Batseba e assassinou Urias, ele trouxe uma maldição para sua família que se estendeu aos seus filhos, às suas mulheres, às suas concubinas. Que coisa mais triste! Seu filho Aminon cometeu um ato horrível de violência sexual contra sua própria irmã, Tamar, e mais tarde, o seu filho Absalão se rebelou contra ele, causando um grande conflito dentro do reino. Seu filho Adonias, influenciado por Joabe, o general do exército, que era sobrinho de Davi, tentou usurpar o poder quando Davi já era velho e prestes a morrer. Mais adiante, Adonias será morto por descumprir as ordens do seu irmão, o rei Salomão. Joabe, o filho de Zeruia, o seu comandante do exército, no final de carreira, o desobedeceu, o traiu e foi morto por ordem do rei Salomão. Esses eventos dolorosos foram consequências diretas dos erros, dos pecados do rei Davi. Além disso, Davi também enfrentou aflições pessoais como resultado dos seus erros. Ele foi atormentado por sua consciência e sofreu consequências emocionais e espirituais dos seus pecados. Mesmo depois de se arrepender, ele continuou a sentir o peso das suas ações. Você pode ler o Salmo 51, que você vai perceber o que Davi estava sentindo. A vida de Davi nos lembra da importância de cuidarmos do nosso caráter, da integridade, para que possamos evitar as consequências terríveis que o pecado pode trazer para as nossas vidas e para a vida das pessoas que amamos. Devemos sempre lembrar que as nossas ações têm consequências e que é nossa responsabilidade lidar com elas de maneira justa e honesta, conforme a palavra de Deus, para evitar que a maldição se espalhe para os nossos entes queridos e para que aqueles que nos cercam não sejam atingidos também. Meu querido e amado irmãos, nós vamos aqui para o subtópico 2, incesto e morte na família. O conflito entre Absalão e Aminon revela a tensão e a amargura existente entre os filhos de Davi, que lutavam por poder e influência dentro da família. Absalão, por sua vez, também tinha seus próprios problemas com o pai. Ele sentia-se desrespeitado e desprezado por Davi e, finalmente, se rebelou contra ele, usurpando o trono e tentando matar o próprio pai. Absalão também teve um relacionamento conturbado com as mulheres da casa de Davi. Ele dormiu com as concubinas do pai como uma forma de afirmar a sua autoridade e desonrar Davi, o seu próprio pai. Isso mostra como as tensões familiares, a luta pelo poder, podem levar a comportamentos moralmente questionáveis e prejudicar ainda mais os relacionamentos familiares. A história de Aminon, Tamar, Absalão e as mulheres de Davi é um lembrete dos perigos da cobiça, da ambição desenfreada, da falta de comunicação, disciplina dentro da família. Esses eventos, irmãos, trágicos, mostram como a desobediência às leis de Deus e a falta de respeito pelos outros pode levar a consequências terríveis para todos os envolvidos. Quantos carnais e mundanos tentam se infiltrar dentro da igreja e ficam camuflados como lobos em pele de ovelhas, pensando que praticarão as suas maldades impunemente, mas o Senhor vê tudo. Deus não se deixa escarnecer. É necessário abandonar o pecado e se reconciliar com Deus antes que seja tarde demais. Deus pede conta daquilo que se passou. Muitos têm enfrentado as leis dos homens e também enfrentará um dia a ira de Deus. Vamos aqui agora ao subtópico 3, falar sobre vigilância, proximidade e exemplo. A história da família de Davi é um exemplo bíblico das consequências de falhar na criação dos filhos e negligenciar a família. Embora Davi tenha sido um grande líder e rei, ele não foi um pai perfeito. Suas ações e escolhas influenciaram negativamente os seus filhos e a sua família, causando conflitos, tragédias e sofrimento. Essas falhas de Davi constantemente acontecem na sociedade. Tanto as causas como as consequências podemos ver todos os dias nos programas de rádio, nos programas de TV, nos programas de TV, nos programas jornalísticos, na internet e demais redes sociais. E muitas vezes atingem as famílias, assim entendemos que é um assunto atual e que acontece mais do que pensamos. No entanto, a vida de Davi, nos momentos mais difíceis, também nos ensina importantes lições sobre a importância de cuidar da nossa família, de plantar boas sementes para uma colheita frutífera. Devemos apresentar a nossa família a Deus em oração, jejuar por eles, buscando a sabedoria e a orientação divina para criá-los com amor, disciplina e integridade. Davi também nos ensina que é essencial ser um modelo de caráter e virtude para os nossos filhos, demonstrando humildade, generosidade, compaixão
respeito pelos outros. Ele falhou em alguns desses aspectos, mas reconheceu seus erros e buscou arrependimento e perdão. Meus amados irmãos, cuidar da família exige tempo, dedicação, paciência, muito amor. Devemos estar dispostos a ouvir e compreender os nossos filhos, a orientá-los em sua jornada de vida e enfrentar os desafios juntos, como uma família unida. Que a história de Davi e a sua família nos inspire a sermos pais e mães responsáveis. Nunca é tarde demais para começar. Amorosos também, dedicados, que plantam sementes de bondade, generosidade e amor em suas famílias, para colhermos uma colheita de paz, harmonia e bênçãos divinas para sempre na nossa. Conforme prometemos, vamos agora à aplicação desta aula. De acordo com a Bíblia, como evitar a disfuncionalidade na família? A disfunção familiar refere-se a problemas e desequilíbrios que afetam o funcionamento saudável de uma família. Isso pode envolver a presença de comportamentos disfuncionais, como abuso, negligência, falta de comunicação efetiva, falta de apoio emocional ou conflitos frequentes e intensos. Essas dinâmicas familiares disfuncionais podem impactar negativamente os membros da família, resultando em dificuldades emocionais, problemas de relacionamento, baixa autoestima, problemas de saúde mental e comportamentos autodestrutivos. A disfunção familiar pode afetar todas as estruturas familiares, independentemente da sua composição. E é importante buscar apoio e intervenção para promover a cura e o bem-estar familiar. A Bíblia nos oferece muitos conselhos sábios e práticos sobre como evitar a disfuncionalidade na família. Aqui estão, por exemplo, algumas sugestões. Nós aconselhamos que você pesquise mais sobre esse assunto. Priorize Jesus Cristo. Jesus Cristo deve ser a prioridade em nossas vidas, em nossas famílias. Quando colocamos Jesus Cristo em primeiro lugar, ele nos ajuda a lidar com as nossas dificuldades, conflitos e tentações. Outra coisa, comunique-se. A comunicação é a chave para um relacionamento saudável e funcional. Devemos aprender a ouvir, falar com amor e respeito e resolver conflitos de maneira pacífica. Glória a Deus. Outra coisa que você deve saber é pratique o perdão. Todos nós cometemos erros e precisamos de perdão. O perdão é essencial para curar relacionamentos quebrados e evitar a disfuncionalidade familiar. Outra coisa interessante é ensinar valores. Como pais, é importante ensinar valores como honestidade, integridade, respeito, bondade e amor aos nossos filhos, os frutos do Espírito, frutos de arrependimento. Outra coisa, cultive o amor e a unidade. A família deve ser um lugar de amor, unidade e apoio mútuo. Devemos praticar o amor e a bondade uns com os outros, apoiando e encorajando uns aos outros em todas as circunstâncias da vida. Estabeleça limites saudáveis. Limites saudáveis nos ajudam a manter relacionamentos saudáveis. Devemos estabelecer limites claros e razoáveis para os nossos relacionamentos, respeitando os limites dos outros também. Outra coisa muito importante é buscar ajuda. Todos precisamos de ajuda. Se a sua família está enfrentando problemas difíceis, não hesite em buscar ajuda de profissionais, amigos ou membros da igreja. Não tenha medo de buscar ajuda pastoral, ajuda psicológica, quando precisar. É necessário. Esses são alguns princípios que podem ajudar a evitar a disfuncionalidade na família. Quando aplicamos esses ensinamentos em nossas vidas, podemos criar uma família saudável e amorosa, capaz de enfrentar os desafios da vida com fé, amor e coragem. E é claro, oração, jejum, com a ajuda do Espírito Santo, tudo vai dar certo. Glória a Deus. Um lembrete para você. Não se esqueça de pegar o seu esboço, porque às vezes a sua sala de aula ela é muito participativa e o seu tempo curto. Não dá para ler e explicar, ou explicar e ler a lição bíblica. Então, estuda a lição bíblica em casa de 4 a 5 vezes durante a semana, assista este vídeo pelo menos 3 vezes e o vídeo de apoio que estarei soltando em breve, e utilize o esboço que você pode baixar aí, que é mais objetivo, resumido, e te ajudará a lembrar os pontos principais da lição, e você explica, e você terá tempo para ouvir os seus alunos e responder às dúvidas que surgirem. Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula em nome de Jesus Cristo. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre.